Então vamos conversar sobre liberdade de expressão um pouquinho. Um tribunal brasileiro deu uma decisão contra o Facebook que é o seguinte: um candidato a prefeito achou essa página ofensiva, remova ela ou nós vamos bloquear o Facebook. E o Facebook foi lá e removeu a página. E isso traz de volta... Eu gosto que isso aconteça assim de vez em quando, com uma certa frequência, porque lembra as pessoas de que o governo tem esse poder. Nós não gostamos disso. Remova. Aí você entra com a liberdade de expressão. Mas espera aí, não, mas você tem liberdade de expressão. Bom, não, é diferente. A Constituição brasileira trata isso de uma maneira um pouco peculiar. Porque assim, primeiro, por que aquilo foi retirado? Porque dentro da lei eleitoral diz que não pode ter propaganda ofensiva, degradante ou que leve ao ridículo. Não pode ser ofensivo, não pode ser degradante, não pode levar ao ridículo. Então assim, não pode propaganda política, se você for interpretar o pé da letra, coisa, né? Mas daí vem a interpretação legal. Se for ver, na verdade, isso é uma definição bem vaga. Quer dizer, eu achei isso ofensivo, então tem que tirar. E se eu me ofender com propaganda de Partido Socialista? E se eu fizer uma propaganda dizendo que imposto é roubo e o governo se ofender? Tira a propaganda? Como é que funciona isso? Porque assim, mas liberdade de expressão. Tem um problema que eu tenho muito particular com a Constituição brasileira, que ela diz: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Qual é a coisa preocupante nesse artigo? É independente a expressão de atividade intelectual, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Tem uma lista. Não é livre a expressão independentemente de censura ou licença. Não, é livre a expressão intelectual, artística, científica e de comunicação. Tem uma lista. E você pode ou estar ou não dentro desta lista. E você vai ter que argumentar se isso que você expressou está dentro desta lista ou não. Aí a gente entra em um problema de interpretação. Porque você pode dizer, não, isso aí é só ofensa. Aquela página, de fato, a página ofendia o cara. Agora, assim, para um libertário, ofensa não é crime. Eu sou ofendido por coisas o dia inteiro. Eu vejo a galera defendendo o comunismo, eu me sinto ofendido intelectualmente. Mas daí, eu não estou falando que tem que prender a galera. Ofender não deveria ser um crime. Ridículo que seja, né? Crime à honra. Para. Mas, de fato, trouxe o vídeo, cara. Mas aí, será que não é, assim, uma expressão artística? Vamos pegar um advogado assim, tentar construir aquele argumento longo e bizarro. Será que não é? E o que é diferente na Constituição brasileira, no estilo de direito da Constituição brasileira, diferente da Constituição americana, por exemplo, eu quero fazer um vídeo especialmente sobre isso, mas só para você entender aqui, é com que base os direitos vêm. Que você tem o direito de livre expressão. Da onde? Quem te deu ele? Porque assim, você pode ter... Tem duas respostas. O governo te deu ele, ou ele existe. Você tem duas respostas de maneira geral. E a Constituição brasileira usa o chamado positivismo jurídico, que é o governo te deu ele. O governo assegura a sua liberdade de expressão. Implica-se uma coisa aí. Ele pode retirá-la se ele quiser. Então, se juízes decidirem que certo conteúdo é ofensivo... Por exemplo, o meu canal. O meu canal é ofensivo ao governo, ao Estado. Ele é ofensivo. Eu estou ofendendo os políticos. Eu estou ofendendo os pagadores de impostos ao dizer que imposto é roubo. Estou ofendendo. Corta. E daí eu vou ter que dizer, não, na verdade é uma livre expressão da atividade intelectual. E os juízes podem decidir que não é. Não é. A gente não achou isso. Mas dane-se, a gente não concorda que é. Não importa a sua opinião. Importa o que os juízes decidiram. Se eles decidirem que isso aqui é só um conteúdo ofensivo, ou degradante, ou leva ao ridículo, etc., eles podem cortar esse canal se eles quiserem. Ou qualquer outro conteúdo. Inclusive pode ser passada a lei mudando essas definições e permitindo censura. Por quê? Porque a gente vem do positivismo jurídico que diz que esta livre expressão é uma coisa que o governo foi muito caridoso, muito gente fina e deu pra você. E ele pode tirar. Vamos contrastar isso com a livre expressão na Constituição americana. E a Constituição americana tem uma estrutura de direito, uma lógica de direito
totalmente diferente. Oposta completamente à lógica de direito brasileira. Eles dizem: Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech. Ou seja, cortando a parte do meio, Congress shall make no law abridging the freedom of speech. O Congresso não fará lei restringindo a liberdade de expressão. Ou seja, não tem uma lista. É só a liberdade de expressão. Então é isso. Você está se expressando. E silêncio é uma expressão também. Isto que você está fazendo é uma expressão? Sim. Então, acabou a discussão aqui. É só essa discussão que você tem que ter para invocar a liberdade de expressão nos Estados Unidos. É dizer só, eu estou me expressando, ponto. Não quero saber se vocês gostaram, não interessa. Me deixa. É diferente, para vocês verem como é que funciona a liberdade de expressão diferentemente no mundo. Não existe só um direito, só uma lei, só uma ideia. Muda. E nesta frase, onde eles colocam lá, primeira emenda dos Estados Unidos, primeira coisa que eles vão fazer nessa nova Constituição, o Congresso não fará lei sobre o estabelecimento da religião, ou proibindo o seu exercício, ou restringindo a liberdade de expressão. Qual é a palavra mais importante desta frase? O Congresso não fará lei limitando a liberdade de expressão. Você pode dizer assim, Congresso é importante pra caramba, né? Não. Liberdade de expressão, palavra importante, né? Não. Limitando, não é essa a palavra mais importante. Isso inclusive uma tirada que eu tiro do Andrew Napolitano, um juiz americano que fala muito sobre direitos naturais. A palavra mais importante dessa frase é a. The. Só o a. Porque indica que a liberdade de expressão existe, predata a Constituição, predata a lei, predata a nossa compreensão sequer que ela existe antes da gente compreender que ela existe, e o Congresso está limitado em que ele não pode limitá-la. A Constituição diz, o Congresso, com os poderes investidos, explicitamente não tem este poder de limitar a pré-existente e pertencente a todos os seres humanos da Terra, independente de quem eles sejam, não pode limitar a liberdade de expressão deles, que pertence a eles, e existe antes desse Congresso besta sequer se reunir. Esse direito não é dado pelo governo, ele não é uma concessão governamental, ele não é uma criação da caneta do legislador, mas duas interpretações possíveis. Ou dado a você diretamente por Deus, e se portanto dado... Eu sou ateu, mas é um argumento defensável para religiosos. Se dado por Deus, a caneta do legislador não tem poder de revogá-la. Quem que você acha que você é para querer fazer isso? E boa parte dos fundadores dos Estados Unidos era religioso, vinham de uma tradição cristã. Alguns deles tinham lá eram mais agnósticos, tá? Mas não interessa. O ponto é, ou você pode dizer, as liberdades existem porque você não pode fazer sequer um argumento contra isso. Por exemplo, tente argumentar com o fato de que você é livre para se expressar. Para fazer isso, você tem que usar a sua liberdade de expressão. Então, ela existe antes mesmo de você sequer querer argumentar a favor ou contra ela. Ela é um direito natural, uma propriedade de cada ser humano. E o Congresso não pode fazer lei sobre isso. Ele vai simplesmente aceitar que a liberdade de expressão existe. Essa é a diferença fundamental em direitos que a Constituição brasileira não reconhece. Então é bom para vocês lembrarem, para vocês entenderem. O direito brasileiro reconhece que você só tem direitos porque o governo decidiu que você assim tenha. Se ele quiser, ele tira. Ele se reserva este poder. Ah, mas é lei pétrea na Constituição. Dane-se. Não importa, eles passam uma lei. Positivismo jurídico é isso. O congressista escreve a lei, bota no papel e tá certo que seja executado. Ah, mas pode ser inconstitucional. Sabe quem que vai decidir isso? O STF. Que também está dentro do processo. Se eles decidirem que está lá dentro, não interessa. Eles não reconhecem a ideia de direitos naturais. Eles não reconhecem que você tem uma liberdade de expressão, mas que ela foi lhe dada. Essa é importante a distinção que você tem que entender. Isso pode ser retirado. Se algum conteúdo for considerado inconveniente ao governo, ele faz uma lei e o remove e proíbe qualquer discurso que ele não goste. Esse é um poder que a Constituição brasileira se reserva e que você tem que saber que existe
e você tem que saber que existem diferenças em direito, senão você pode acabar achando isso normal ou necessário quando não é. Dúvidas nos comentários, alguns vídeos lá pra você assistir. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.